Eu quero compartilhar com você um ensinamento que, se você integrar dentro de você, vai reduzir muito a sua ansiedade com a vida. Eu saí para correr tem uns 40 minutos mais ou menos, e quando eu saí para correr começou a chover, logo quando eu saí aqui do meu apartamento. E aí eu parei por um tempo, fiquei olhando para o céu e pedi assim: "Ô, para de chover, só para eu poder correr meia hora, 40 minutos". E aí parou de chover. E eu saí, fui correr ali na lagoa. Quando eu cheguei lá, dei uma volta e meia, duas voltas, começou a chover. E aí eu parei debaixo de um sobrado, assim, né? Debaixo de um telhado, assim, de uma casa. E aí eu esperei uns 5 minutos, a chuva parou e eu voltei a correr. No que eu voltei a correr, eu dei mais uma volta, começou a chover novamente, começou a chover mais forte. E aí eu com toda aquela tensão no meu corpo, né? De, nossa, podia parar de chover porque se eu molhar o meu corpo, eu posso gripar. Se molhar o meu short, a minha meia, depois pode machucar meu pé, que fica úmido, né? Vai dando um atrito. E aí eu fui correndo e pedindo para parar de chover e eu fui sentindo essa tensão no meu corpo. E aí, à medida que eu fui correndo mais e mais e mais, eu fui ficando cada vez mais aflito, sabe? Porque estava chovendo, não era uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecendo, mas estava acontecendo. E aí que eu percebi, eu falei assim, cara, por que tanta resistência assim da chuva? Não estava trovejando, estava dando para correr, não estava perigoso, não estava escorregadio. Eu falei assim, cara, por que tanta resistência? E aí eu falei assim, eu aceitei internamente. Eu falei, então chove, então chove. Eu fui correndo, olhei para o céu e falei, então chove, então manda a chuva então, Deus, é isso que você quer. Porque eu estava com essa resistência de, não para de chover para eu poder correr. E aí eu aceitei a chuva e fui correndo cada vez mais, né? Eu fui ficando sem ar, porque eu fui chegando cada vez mais no meu limite. E aí eu entendi uma coisa muito simples, mas muito profunda. Às vezes a vida vai te colocar em situações para provar se você quer realmente aquilo que você está dizendo que você quer, independentemente da circunstância. Porque eu estava colocando a condição: eu vou correr se para de chover nesse determinado tempo para eu poder executar o que eu espero. Só que não pode nem ter um desafio, um obstáculo ali no meio do caminho que eu já vou parar? Para pensar isso. Algumas vezes na sua vida você deixa de percorrer o caminho que você deveria estar percorrendo porque você encontrou um obstáculo, seja ele grande ou pequeno. E aí nesse momento que eu aceitei a chuva, eu fui correndo e soltei essa aflição e essa crença também de que se eu pegar chuva eu vou gripar, se eu pegar chuva eu vou adoecer. Claro que se você pegar chuva todos os dias, dependendo da qualidade da chuva e etc, 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 você pode gripar, você pode pegar uma doença. Mas normalmente não, é mais medo do que realidade. E aí eu fui voltando para casa com aquela chuva, eu fui refletindo, eu fui aceitando e foi um processo de cura para mim, com a chuva. E eu quero trazer essa reflexão para você. Quando e como na sua vida você tem resistido às circunstâncias que Deus, o universo, coloca na sua vida? Quanto você está esperando que seja do seu jeito para você poder fazer? Você aceita só sob as suas condições? Você não negocia nem o meio termo? Você não aceita quando não é do seu jeito? Para refletir sobre essas perguntas. Para mim foi uma mudança de percepção muito grande. Claro que amanhã, talvez, se chover, eu não vou correr, mas nos outros dias, se estiver chovendo, eu já vou ter uma outra percepção e vou levar isso para as outras circunstâncias da minha vida. Fez sentido isso para você? Responde aqui, fez sentido?